E aí, vamos dar uma olhada no que o Superior Tribunal de Justiça decidiu de mais importante recentemente? Separei aqui 7 julgados quentíssimos do informativo 877. São decisões que impactam e muito áreas como licitações, tributos, meio ambiente e até a esfera penal. Vale a pena conferir. Olha só o nosso roteiro. A gente começa com uma discussão sobre a nova lei de licitações, depois passa por uma questão importante sobre multa tributária, entra na discussão sobre dano moral por falta de água, analisa um detalhe processual sobre qual recurso usar, vê a necessidade de perícia em crime ambiental e, para fechar, 2 decisões penais bem interessantes. Vamos nessa? Bom, primeiro caso na mesa. Pensa na seguinte situação. Uma empresa foi punida com base na lei antiga de licitações, a 8666. Aí entra em vigor a lei nova, a 14133. A grande pergunta é, a nova lei, sendo em parte mais benéfica, pode retroagir para ajudar essa empresa? E é aqui que eu não aperta. Vamos entender o dilema. A lei antiga previa uma sanção mais branda de até 2 anos. Só que o efeito era nacional, valia para toda a administração pública. Já a lei nova aumentou a pena para até 3 anos, mas, em compensação, restringiu o efeito só para o órgão que aplicou a punição. E agora, o que é melhor? Uma pena mais curta que te proíbe de contratar com todo mundo ou uma mais longa que te restringe só em um lugar? A resposta do STJ foi bem direta. Não. Não pode aplicar a lei nova para trás, nesses casos. A regra que vale é a da época em que a infração foi cometida. Ponto final. E a justificativa do tribunal é genial. Eles disseram basicamente que não dá para criar uma lei Frankenstein, sabe? Pegar a parte boa de uma e juntar com a parte boa da outra. Isso seria, na prática, criar uma terceira lei, uma lex tertia, o que o judiciário não pode fazer. Isso invadiria a competência do legislativo. Ou se aplica uma lei por inteiro, ou a outra. Misturar, jamais. Agora vamos mudar de assunto e entrar no direito tributário. Uma dúvida bem comum, viu? A pessoa tem um débito com o fisco, pede um parcelamento. A partir de que momento a multa por atraso para de ser cobrada? Será que é quando ela pede ou quando o pedido é aceito? A lógica é bem simples de seguir. O débito vence, a multa de mora começa a correr. Ok. Aí a pessoa vai lá, demonstra boa-fé e pede o parcelamento. Mas o momento decisivo, o que realmente para o cronômetro da multa, é o pagamento da primeira parcela. É nesse ato que o estado de atraso, de inadimplência, efetivamente termina. E essa foi exatamente a posição firmada pelo STJ. A regra é clara, o que importa é a data do primeiro pagamento. Nem a data do pedido, nem a do aceite pela Fazenda. Isso dá segurança para quem está tentando se regularizar e impede que a demora da própria máquina pública acabe prejudicando ainda mais o contribuinte com mais multa. Agora um tema com um impacto social gigantesco. Imagina uma comunidade inteira sem acesso à água potável por uma falha do Estado. Essa omissão, por si só, já configura um dano moral coletivo que deve ser indenizado? Ou seria preciso provar o sofrimento de todo mundo? Para a gente entender a decisão, é fundamental conhecer essa expressão, dano in re ipsa. É um termo em latim que significa algo como na própria coisa. Basicamente quer dizer que o dano é tão óbvio, tão inerente à situação, que ele é presumido. Não precisa de prova. O próprio fato já grita que houve um dano. E o STJ entendeu que é exatamente isso que acontece aqui. A falta de água potável não é um mero aborrecimento. Ela ataca direitos fundamentais, a saúde, a dignidade, o direito a um ambiente saudável. A violação é tão profunda que o dano para aquela coletividade é presumido, sim. Não precisa fazer uma pesquisa para saber se as pessoas ficaram tristes ou sofreram. O fato em si já comprova o dano. Vamos agora para um caso de direito processual. Parece um detalhe técnico, mas é um ótimo exemplo de como a justiça pode e deve superar o excesso de formalismo. O que acontece se um advogado entra com recurso de apelação quando o certo, num caso super específico, seria um recurso ordinário? A situação era uma ação contra um Estado estrangeiro, que é algo bem raro. O recurso cabível era o ordinário, direto para o STJ. O advogado protocolou uma apelação. Mas olha só a semelhança entre os dois. O prazo é o mesmo, 15 dias, e os dois permitem que o tribunal reavalie tudo, fatos e provas. São quase irmãos gêmeos na prática. E aí está a beleza da decisão. O STJ considerou que o erro era perdoável, excusável. Justamente por ser um tipo de processo que quase ninguém vê na prática, a confusão era totalmente compreensível. O tribunal, então, aplicou o princípio da fungibilidade, que permite aceitar um recurso pelo outro quando não há má-fé nem um erro muito absurdo. No fim, o que importou mais foi garantir a análise do direito da pessoa. Voltando ao direito ambiental, mas agora na esfera criminal.
Para condenar alguém por destruir uma área de Mata Atlântica, basta o relatório de um fiscal, por exemplo, ou é obrigatório ter uma perícia, um laudo técnico feito por um especialista? A gente entende por que a perícia é tão importante quando olha os detalhes que a lei exige para configurar o crime. Não basta dizer desmatou. É preciso provar o tipo de vegetação, se ela estava em um estágio médio ou avançado de regeneração e, claro, confirmar que aquela área faz parte do bioma Mata Atlântica. Isso tudo é informação técnica, que só um perito pode afirmar com certeza. E a posição do STJ foi taxativa. Se o crime deixa vestígios, e desmatamento, claro, deixa, a perícia, ou seja, o exame de corpo de delito, é indispensável. Não dá para substituir essa prova técnica por um depoimento ou um simples relatório administrativo se era possível ter feito a perícia. É uma questão de garantia de defesa no processo penal. Bom, chegamos na nossa reta final com 2 julgados penais bem marcantes. O primeiro discute uma fraude no exame da OAB. E o segundo? O segundo é uma preparação para uma decisão que vai unificar um entendimento sobre roubos em todo o Brasil. Primeiro, a questão da OAB. O STJ definiu que a folha de respostas da prova da ordem é para fins penais um documento público. E por que isso? Porque ela é uma peça central num processo que avalia a capacidade de alguém exercer uma profissão regulamentada. Ela tem tudo a ver com a fé pública, com a confiança que a sociedade deposita naqueles profissionais. Mas o caso tinha mais um detalhe. A falsificação do documento foi apenas um passo para cometer um crime mais grave, a corrupção ativa, que foi oferecer vantagem para ser aprovado. Nesses casos, o STJ aplicou o princípio da consunção. É a ideia de que o peixe maior come o menor. O crime fim, que é a corrupção, engole o crime meio, que foi a falsificação. A pessoa, no final das contas, responde só pelo crime mais grave. E para encerrar, vamos olhar para o futuro. O STJ selecionou o tema 1407 para ser julgado como um recurso repetitivo. O que isso significa? Que a decisão tomada aqui vai virar um padrão a ser seguido por todos os juízes e tribunais do país. E a pergunta a ser respondida é gigantesca. Qual é a prova necessária para comprovar que uma arma de fogo foi usada num roubo? O tribunal vai ter que dar uma resposta definitiva para perguntas que causam muita discussão hoje. Precisa apreender a arma? Precisa fazer perícia para saber se ela funciona de verdade? Ou será que outras provas, como o relato firme da vítima, já são suficientes? A resposta a essas perguntas vai mudar o cenário dos processos de roubo no Brasil. Vamos ficar de olho. E com isso a gente fecha essa análise do informativo 877. Fica aí a provocação para a gente pensar. De uma multa tributária à responsabilidade do Estado, passando por regras processuais e penais, qual dessas decisões vai ecoar mais forte no futuro do direito brasileiro? Uma ótima reflexão.